O cara que faz 20 repetições, Luiz Otávio de Freitas, ele, antes de ser... Ele foi para o Mundial em 86 e foi o primeiro ano do doping no Mundial da FBB. Foi quando ele foi pego. E ele foi pego no doping, então ele foi retirado da competição, porque todos os atletas foram obrigados a fazer o doping. Deu doping, você não vai competir. Porra, foi... Pô, mas que sacanagem é essa, entendeu? Nem se apresentou. Ele nem se apresentou. O Ralph Miller foi lá e ganhou aquele ano na pesada. 86. E virou pró. Luiz Otávio conhece o Dr. Guilhermo Lage, que era treinador da seleção olímpica espanhola. Ele vai com o Dr. Guilhermo Lage para a Bulgária, país cortina de ferro na época, e lá eles fazem 2 estudos com ele. Um de biópsia dos grandes músculos, dos grandes grupamentos musculares, para saber o número de fibras que ele tinha. O que se descobriu nessa biópsia? Que o Luiz Otávio ele tinha uma predominância de fibras oxidativas. Apesar de ser grande e hipertrofiado, ele tinha mais fibras oxidativas. Então, a partir de então... Como que fizeram esse exame? Com biópsia, pegando um pedaço do músculo. Pegaram, então, um teco dele e tiraram... um teco dele, tira e põe no microscópio. Caraca. Porque não há... Por que país cortina de ferro? Porque lá tudo era permitido para esse desenvolvimento de esporte. Mas no resto do mundo a biópsia era proibida, porque é agressivo. Sim. Ele fez biópsia e ele fez um outro teste que tinha na Bulgária. Fizeram um teste para saber quanto tempo cada substância ficava no corpo. Ou seja, a predominância das fibras musculares dele era mais semelhante à da panturrilha. Isso. E aí ele então começou a treinar tudo séries de 20 repetições. A partir dali, Luiz Otávio só fazia 20 repetições. E como Kevin Levrone fez durante muitos anos. 15 repetições, mais repetições. Por isso que eu falo individualidade biológica tem que ser respeitada. Então, mas aí que tá. Eu só tenho comprovação até 30 repetições, pelo que eu sei. A gente tem aquela ideia do contínuo de repetições, né? 6, força, 8 a 12, hipertrofia, 12 a 15... Isso aí é de literatura. Resistência e acima de 15, definição, né? Aí hoje a gente tem uma revisão de literatura do Brad que mostra que essa zona de hipertrofia acontece de 6 a 30 repetições. Maravilha, que bom. Exato. Que tem estudo provando que a gente sabia. Na verdade, é a revisão, né? Pegou todos os artigos. Bom. Então é um peso de... Com de resultados semelhantes. Exatamente. Então é uma evidência de alto grau científico, de alto valor científico, né? Então, de 6 a 30 repetições, a gente encontra resultados de hipertrofia sem problema algum. Por exemplo, o Genato postou um estudo legal que mostrou que repetições mais altas traz mais angiogênese muscular do que repetições mais baixas. Então, qual o ganho que isso traz? Se o músculo, angiogênese, para quem não sabe, é criação de novos vasos sanguíneos, de novas conexões para chegar nutrientes, mais irrigação. Sangue, oxigênio no músculo. Então, isso é uma função importante, porque o sujeito que tem mais resistência muscular, ele aguenta treinos, como você falou, de acidose um pouquinho mais altos. Então, ele é mais resistente à fadiga. Por isso que a nutrição é importante para carregar esses nutrientes para o músculo treinado. Exatamente. E o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer sessões de treino mistas. Eu não prescrevo treino assim. Todos os exercícios, e metabólico. 6 repetições. Aí, na outra semana, tudo 15. Eu gosto de usar alguns exercícios com um percentual de intensidade mais alto, 6 a 8. Aí, depois, outros vão estar ali 8 a 10. Você faz um treino mais misto. Exatamente. Eu misturo intensidades na própria sessão de treinamento de acordo com a prioridade, qual músculo eu quero trabalhar primeiro naquele treino, qual é o estilo do exercício. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples em treino de mulher. O que é que funciona mais em termos de performance? Eu colocar uma mulher para fazer 6 repetições na elevação pélvica ou fazer 6 repetições num glúteo no cabo que não tem estabilidade, não tem onde segurar? Com certeza a elevação pélvica é mais básico. Exatamente. Então, o que é que eu faço? Eu deixo as 6 repetições para elevação pélvica, que é um exercício mais estabilizado, que permite mais intensidade. E trabalha-se com maior carga. Exato. E jogo repetições mais altas para o glúteo no cabo dela. Então, não existe aquele por exemplo, tem muita gente que fala assim... Eu só trabalho nessa faixa de repetição. Repetições mais altas geram mais fadiga. Repetições mais baixas geram menos fadiga. As pessoas falam muito isso. Mas as pessoas esquecem de entender... Mas é fadiga sarcoplasmática ou miofibrilar, Eles falam sobre fadiga central, né? É. E aí SNC. Isso existe. Fadiga central, para quem não sabe, é o seu cansaço do sistema nervoso. Beleza, mas não existe só essa diferença de fadiga entre as repetições, treino mais intenso e menos intenso. Existe também entre os exercícios. Por exemplo, o que é que gera mais fadiga? E o que é que vai demandar mais curva de recuperação? Eu fazer um agachamento para glúteo ou um glúteo no cabo?
Exato. Isso também é. E a nossa sessão de treino, Tá pelo ela número de não é articulações. baseada em um exercício só. Então, ficar tirando extrapolação de um exercício, de uma intensidade, eu acho que é muito reducionista para uma sessão de treino que é composta de diferentes exercícios, diferentes zonas de repetição. Eu acho isso um pouco bobagem. Então, por exemplo, se eu vou fazer 6 repetições num agachamento, a minha fadiga ela vai ser mais baixa do que se eu fizer 20. Óbvio, vai ter mais dano muscular, vai ter mais fadiga do sistema nervoso. Mas eu vou fazer só o agachamento? Eu vou colocar outro exercício junto. Então não é só a repercussão de um exercício, é de tudo junto. Ou seja... É pensar o treino inteiro. Exato. Todas as variáveis do O que o treino. Salles está resumindo aqui é que se você usar esse potencial de repetições no começo do seu treino, provavelmente você vai estragar o resto do seu treino. Exatamente. Então é muito importante... Para quem já é avançado. Exatamente. É muito importante você ter o melhor aproveitamento, aproveitando cada virtude que você possui. No início do treino, você está mais descansado, ou seja, é o melhor momento para você escolher um exercício básico e fazer o máximo de força, trabalhar o músculo com o máximo de capacidade. Conforme você vem progredindo dentro do treino, obviamente que o seu nível de força não é o mesmo a partir do segundo exercício. E dali trabalhar com uma faixa de repetições maiores e com uma carga ajustada para esse tal número, vai fazer com que você produza o mesmo efeito do mesmo exercício e assim sucessivamente, até você chegar no último exercício com um número muito maior de repetições e uma carga não moderada, mas grande o suficiente para você executar essas Considerável, né? repetições. Exato. Uma carga estimulativa